Olá, candidato do Enem. Meu nome é Henrique Caldas, eu sou professor de linguagens há mais de 10 anos e quero que você alcance mais de 40 acertos nessa prova e rompa as barreiras dos 800 pontos. Para você que chegou na prova do Enem de 2025 e se deparou com aquele texto imenso, quero falar com você agora sobre a questão 7 daquela prova azul. A crônica de título Do Próprio Punho e com subtítulo A Escrita e Suas Tecnologias sofrem interessantes metamorfoses numa ciranda que vai do simples bilhete aos originais de um livro. A crônica é um texto jornalístico de caráter mais ou menos formal, é um texto de traços informais também, e muito comum que apareça na primeira pessoa. Portanto, é um texto subjetivo, em que o cronista se coloca e se envolve naquela observação sobre o cotidiano que ele faz. Vale lembrar que crônica é um gênero cobrado com muita frequência no Enem. Você anotou essa informação? Anota que isso é importante. Crônica é um gênero cobrado sempre no Enem e que tem características que aparecem, inclusive, na questão que eu vou comentar agora. Esse texto assustou pelo tamanho, mas na verdade o Enem não trouxe tanta novidade sobre o gênero assim, já que crônica sempre aparece. A questão 7 foi uma questão que perguntou: o elemento que caracteriza esse texto como uma crônica é. Das 9 competências do Enem, a competência 1 é aquela que fala sobre as características dos sistemas de comunicação. Então você, candidato, precisa saber quais são as características que determinam e identificam, caracterizam um gênero. A crônica, basicamente, tem duas características fundamentais que aparecem nesse texto. A primeira delas é o fato de ser ligado ao cotidiano, fazer uma reflexão sobre o dia a dia, mas também de maneira pessoal e subjetiva. A gente vai voltar um pouquinho no texto para vocês verem, por exemplo, que a cronista diz: estranhei muito na primeira vez que escutei a expressão de próprio punho. Parecia que eu ia bater em alguém. Não era bem o caso. Foi uma situação bancária, dessas bem burocráticas, e eu devia escrever algo bem breve, mas com minhas mãos. Na verdade, o que importava era a autenticidade da minha caligrafia e assim por diante. Então veja que é um texto em primeira pessoa falando sobre algo do dia a dia. Não tem nenhum elemento extraordinário no texto. O que tem é algo ordinário, ou seja, do dia a dia. O que caracteriza então esse texto como uma crônica? O que caracteriza esse texto como uma crônica é o que diz a letra C, a abordagem de fatos do contexto pessoal, ou seja, na primeira pessoa, em uma perspectiva reflexiva. Então, a cronista pensa sobre coisas pessoais, reflete sobre isso dentro do cotidiano. E era apenas essa a resposta que se precisava chegar. Então, essas questões do Enem ligadas ao texto longo, elas assustaram por ser um novo modelo. Mas o Enem não está perguntando coisas muito diferentes do que sempre perguntou. Mas aqui vai uma dica ao final. Lembra sempre do gênero crônica e dessas duas características que eu apresentei para vocês e que marcam a prova do Enem de variados anos, assim como em 2025. Esse comentário foi importante para você? Curte, comenta, compartilha o vídeo para que outras pessoas, assim como você, entendam melhor também quais foram as mudanças que aconteceram no Enem de 2025. Até mais.